Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou falar do e-book calculado para o seu plano. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai trazer muita flexibilidade, facilidade e adesão para o plano alimentar que você está seguindo ou que você pretende seguir. Então, se você ficou interessado no que eu acabei de falar, não perca esse vídeo e assiste até o final. Então, solta a vinheta! Esse e-book calculado para o seu plano. Por que esse título, né? Calculado para o seu plano? Porque o objetivo do e-book realmente foi esse: trazer dieta, né? Trazer a dieta, refeições que estejam calculadas dentro dessa dieta, dentro desse planejamento, que fosse possível encaixar na alimentação de qualquer um que tenha vontade de ter uma flexibilidade, que tenha vontade de consumir alimentos diferentes e mesmo assim estar dentro do plano alimentar, né? Porque eu, como nutricionista, eu faço isso o tempo todo aqui. Eu faço dieta e eu calculo as minhas substituições, eu organizo a minha alimentação, mas porque eu sei o que ali tem, o que eu posso colocar, o que eu posso tirar, as quantidades. Então, para mim, se torna muito fácil fazer dieta, porque eu acabo criando uma flexibilidade imensa, podendo criar receitas, adicionando esses alimentos que eu estou com vontade de comer, né, facilmente no meu plano alimentar. E eu quis trazer isso para você também, né? Então esse foi o objetivo do e-book, trazer ali receitas de todos os tipos: pizza, torta, salgados, refeições doces, né, para as formigas de plantão. Aí sei que muita gente gosta, principalmente as mulheres, né? A grande parte da minha consultoria são mulheres e elas adoram as receitinhas, porque isso facilita muito a dieta, principalmente aquelas que não conseguem abandonar o doce. Então vou deixar aqui um antes e depois de uma paciente minha que, mesmo comendo doce, mesmo comendo de tudo, ainda assim teve uma grande evolução. Eu trabalho com consultoria online e se você tem interesse em seguir um planejamento flexível, um planejamento fácil, né, pode me chamar, vou deixar o link na descrição aí e a gente vai combinar essa consulta aí. Vamos embora então. Então, o objetivo desse e-book foi esse, né? Trazer essa flexibilidade, trazer a realidade de um plano alimentar que às vezes é mais difícil, é mais duro de ser seguido, alimentos que parecem impossível. E na hora de elaborar todas essas receitas, o que eu fiz? Né? Eu fiz a elaboração dessas receitas, eu fiz a adequação dessas receitas para qualquer plano alimentar. Por que qualquer plano alimentar? Porque aqui hoje eu vou deixar instruções do que você pode ou não pode fazer para adequar essa alimentação, para adequar essa refeição, essa receita na sua dieta e isso não atrapalhar o seu planejamento nutricional. Então, isso é o que eu aplico nos meus pacientes e venho trazendo aqui para você hoje também, para que você entenda um pouquinho mais como você vai aplicar isso na sua dieta. É claro, o objetivo não é só trazer flexibilidade para o plano alimentar, mas também trazer alimentos que são diferentes do cotidiano de uma dieta. Um exemplo: uma pizza, uma torta, uma lasanha. Então, eu criei, né, esse e-book com esse intuito, que você conseguisse comer alimentos que são super gostosos, receitas que podem ser consumidas pela família toda, até mesmo aqueles que não estão em dieta, né, consumiriam assim de prato cheio, porque as receitas ficaram muito gostosas, né, foram elaboradas com alimentos saudáveis, alimentos que eram cabíveis, né, dentro dessa realidade, e mesmo assim são alimentos muito gostosos. E eu tenho certeza que você vai ver aí que às vezes parece até impossível, mas sim, é realidade, é possível encaixar isso na dieta e agora eu vou explicar como e porquê, né? São mais de 100 receitas elaboradas, entre elas tem receita salgada, tem receita doce, tem receita para o café da manhã, tem receita para o lanche da manhã, tem receita para o almoço, para o jantar, para o lanche da tarde, para a ceia. Tem receita para todos os horários, todos os horários. Então, você também que não segue um plano alimentar, você pode usar essas receitas para montar um plano alimentar. Por quê? Todas as receitas são calculadas
tanto as calorias quanto a quantidade dos macronutrientes, como carboidrato, proteína, lipídio, e você consegue estruturar a sua alimentação em cima desse e-book, né? Então, eu quero tomar essa vitamina aqui no período da manhã, no almoço eu vou usar essa receita aqui como base, no jantar eu vou usar essa outra, e aí no lanche da tarde eu vou usar essa outra receita mais rápida aqui. Então, com essas receitas você pode ir, né, atingir a quantidade de calorias que você precisaria no dia e também distribuir de acordo com a quantidade de proteína, carboidrato que você precisa consumir no dia. Todas as refeições, né, seja doces ou que seja as receitas salgadas, todas elas foram elaboradas pensando numa boa distribuição dos macronutrientes, uma boa distribuição de proteína, né, um bom aporte proteico, uma boa distribuição de carboidrato e uma boa quantidade de gordura, fazendo com que aquela receita não ficasse muito calórica e tentando colocar o máximo de volume possível. Por quê? Porque assim você come algo que não tem muitas calorias, como teria numa pizza, numa torta normalmente, e você consegue comer um bom volume se sentindo bem saciado. Porque, dá pra comer uma torta normal se você calcular ela toda na sua dieta? Dá, mas aí você vai comer um pedacinho de nada assim e você vai ficar com fome e isso não funciona. Então o objetivo foi deixar ela com o mínimo de calorias possível, usando alimentos pouco calóricos, né, usando ali um complemento, né, das refeições que trazem fibras, que trazem carboidrato, proteína, gordura, uma boa distribuição, fazendo com que essa refeição seja uma refeição completa e uma refeição com uma densidade calórica baixa e um volume alimentar bem interessante, né? Então, tenho várias dessas receitinhas aí, pode clicar no meu link também aí na descrição e lá pro Instagram. Eu sempre ensino sobre receitas, eu gosto bastante, sou um amante da culinária, gosto de cozinhar. Então eu venho trazendo isso aqui para vocês para facilitar a sua alimentação e também para que você consiga estruturar um plano alimentar em cima dessas receitas, dessas refeições que você estipulou durante o dia, e você vai conseguir ter resultados, viu? Pode ter certeza. Se você seguir a esse planejamento, eu preciso de 2.000 calorias por dia, isso é só um exemplo. E aí você separa ali receitas que vão complementar, que vão completar, né, o seu dia, chegando a essas 2.000 calorias por dia. Pode ter certeza que você vai ter dessas receitas aí uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de gordura, uma boa quantidade de carboidrato, tendo uma distribuição excelente no seu plano alimentar, tendo ali bastante quantidade de frutas, legumes, tendo bastante quantidade de fibras. Foi elaborado essas receitas pensando em refeições completas, assim como eu montaria, assim como eu monto, né, para os meus pacientes na hora de montar uma refeição que seja mais simples. Um exemplo, um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, um legumes, né, um azeite extra virgem, que é uma fonte boa de gordura, e assim por diante. Então, pode seguir as orientações desse vídeo que você não vai errar, você vai conseguir fazer uma dieta em cima desse e-book, você vai conseguir melhorar a sua alimentação, tirando como base esse e-book, você vai conseguir trazer mais flexibilidade para o seu plano alimentar se você já segue um plano. Então é sucesso, é estouro. Então eu vou te ensinar como encaixar, né, essas receitinhas no seu plano alimentar. Se você já é meu paciente, você tá na vantagem, porque todos os meus planos nutricionais na frente ali tem as quantidades de calorias que tem em cada alimento. Então, um exemplo, pega um almoço lá, tem o arroz, tanto de arroz, tantas calorias, tanto de feijão, tantas calorias, tanto de carne, tantas calorias, e aí você consegue ver qual o peso calórico daquela refeição. Então vamos usar um exemplo, aquele almoço que tinha 400 calorias, ele pode ser substituído por uma refeição, né, do e-book que tenha 400 calorias ou que esteja muito próximo disso. Por quê? Porque aquela receita que está lá no e-book, ela é bem distribuída com relação a carboidrato, proteína e gordura. Então tá tudo bem você trocar, né? Você vai respeitar ali a quantidade de calorias, que é o mais importante, porque se você tiver em superávit calórico, você vai permanecer em superávit calórico. Se você tiver em déficit calórico, você vai permanecer em déficit calórico. É óbvio que as quantidades dos macronutrientes podem oscilar um pouco, mas não vai ser tão prejudicial. Por quê? Porque, como eu já disse, a distribuição daquelas receitas que foram elaboradas entre carboidrato, proteína e gordura estão feitas em uma quantidade muito boa, uma quantidade legal, e não vai deixar o seu plano desequilibrado a ponto de você não consumir proteína suficiente
ou consumir gorduras ruins, consumir alimentos que não são saudáveis. Então, você consegue substituir facilmente assim. Mas, se você não é meu paciente, se você não é meu aluno, fique tranquilo, também não é difícil encaixar isso na sua dieta, na sua alimentação. Basta você saber o quanto de calorias você tem que consumir por dia, ou o quanto de calorias você está consumindo naquela refeição, ou aproximadamente, né? E se você não segue nada, defina uma quantidade de calorias por dia e vai tendo essa resposta, né? Então, exemplo, você quer emagrecer, você começa consumindo 2.000 calorias e o peso não está descendo, diminui essas calorias. E aí você vai se baseando, né, pela quantidade de calorias que estão descritas nas refeições que você escolheu. Então, se você escolheu 4 refeições, né, que tenham 400 calorias, então é 4, 8, 12, 16, é 1.600 calorias que você vai ter daquelas 4 refeições que tem 400 calorias cada. Olha a quantidade de proteína, de carboidrato, tá tudo ali escrito, né, nesse e-book, qual a quantidade de cada macronutriente, e aí você consegue fazer uma boa divisão. Então, se você precisa de 2 gramas de proteína por quilo de peso e você pesa 50 quilos, então você precisa de 50 gramas de proteína. É só você pegar ali 2, 3, 4 refeições, né, dessas receitas que vão bater essa quantidade de proteína. Opa, a proteína já alcançou, e aí você ajusta ali a quantidade de calorias, né? Pega receitas que tem a quantidade de caloria que você precisa e quantidade de proteína que você precisa, né? E aí você vai ajustando o seu plano dessa forma. É muito fácil, você vai conseguir ter resultados tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular se você seguir essa orientação. E isso só com um e-book, hein? Só com e-book, isso não é nem um planejamento nutricional adequado para você. É claro que com o passar do tempo vai precisar de reajustes, vai precisar de um plano mais objetivo, né? E bem calculado em cima do que você precisa, porque o e-book você vai estar pegando ali, escolhendo receitas, não vai ter um profissional para te auxiliar se realmente você está acertando ou não no que está sendo feito, né? Então faz sentido você começar, caso você queira, né? Começar por esse e-book, escolhendo algumas receitas, tendo bons hábitos alimentares, melhorando muito na sua alimentação, tendo até resultados, né, seguindo essas receitas do e-book, e posteriormente procurar um profissional para poder te auxiliar da melhor forma, para poder ver se está tudo sendo feito como deveria e ajustar o que precisa ser ajustado na sua alimentação. Então vamos dar um exemplo, né? Você tem lá no seu almoço 500 calorias, e aí você escolheu uma receitinha que tem 400 calorias, e aí, Bruno, ficou sobrando 100, o que eu faço? Você pode simplesmente, né, manter ali um alimento que você queira, por exemplo, eu quero deixar ali em torno de 80 gramas de frango a mais no meu almoço, que vai dar 100 calorias, e comer mais a receita. Então imagina, se é uma receita, vou usar um exemplo, de uma panqueca de frango. Então, ao invés de você fazer aquela receita panqueca de frango do jeito que ela está escrita ali, você pode colocar 80 gramas de frango a mais para chegar naquelas 500 gramas que era a sua refeição daquele horário, né? Só que a receita que você escolheu tinha 400, então você pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer é deixar essas 100 calorias, né, para uma próxima refeição. Então, um exemplo, a próxima refeição tinha 300 calorias, agora ela passa a ter a 400, e aí você pode escolher uma outra receita que se enquadra nessa quantidade. Então, tá tudo bem também, não tem problema. Outra coisa que você pode fazer é, Bruno, eu escolhi uma receita que tenha, sei lá, 600 calorias, uma receita assim, bem mais calórica, só que eu tenho 300 calorias no almoço, e eu tenho 400 calorias no almoço e tenho mais 300 no lanche da tarde. Então, quer dizer, você pode somar as duas refeições, né, e fazer aquela receita mais calórica, também é válido, tá bom? Desde que a somatória de todas as receitas utilizadas no dia dê a quantidade de calorias que você precisava para o dia, tá ok, o plano não vai ficar muito defasado, vai ter uma diferença ali dos macronutrientes, até porque nem todo alimento e receita tem a mesma quantidade de macronutriente, né? Um vai ter um pouco mais de proteína, outro um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho menos, mas mesmo assim a distribuição foi feita bem uniforme, de uma forma que dê certo, de uma forma geral aí, em qualquer plano alimentar. Então, seguindo as quantidades de calorias, você não vai errar, você vai conseguir adaptar o seu plano, trazer flexibilidade e vai ficar muito bom. Então, para você
que comprou para trazer mais flexibilidade no plano, é simples, basta você ver qual as calorias da refeição e adaptar assim como eu orientei. Se você quer montar um plano alimentar em cima desse e-book, em cima de várias receitas que você escolheu para o seu dia a dia, também é válido, mas você vai ter que calcular qual a sua necessidade de calorias diárias, você vai ter que calcular qual a sua necessidade de carboidrato, de proteínas diária e escolher ali receitas que se encaixam, né, nessa distribuição, nesse cálculo, nessa adequação e seguir essa alimentação com base nessa receita. Não é difícil, tá? Às vezes falando assim parece um pouco difícil, mas se você der uma pesquisadinha, começar a procurar, às vezes até pagar por um nutricionista, né, para poder te instruir um pouco melhor, vale a pena, tá? Vale a pena porque é um investimento para você, né? E de qualquer forma, se você iniciar uma dieta, porque você nunca fez antes, iniciar seguindo o e-book e seguindo as receitas que você escolheu no dia a dia, isso é só uma porta de entrada para uma boa alimentação. Posteriormente você vai precisar de um auxílio de um profissional, então não adianta querer correr, né? Porque se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se você quebra o seu carro, você pega o seu carro, você leva ele para o mecânico, certo? Você não pega as chaves e vai tentar arrumar. O seu corpo é a mesma coisa. Não queira tentar arrumar algo que você queria que tivesse melhor. Leva para um profissional poder auxiliar, leva para um profissional poder resolver o seu problema, né? O carro você leva porque que o seu corpo você quer fazer sozinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de como adaptar esse e-book. E se você quer saber mais sobre esse e-book, vou deixar o link, né, na descrição desse vídeo e aí você pode clicar ali e conhecer um pouquinho mais sobre esse produto, tá bom? Baixa agora o e-book que eu tenho certeza que o seu plano alimentar vai ficar mais fácil. Gostou das dicas? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de fazer isso, pois me ajuda muito e eu tenho sempre como objetivo ajudar vocês. Então eu te ajudo, você me ajuda e a gente se ajuda, a gente vai longe. Fechou? Vambora!